Mais um corte do Bopismo pra você e eu te peço encarecidamente, deixa o like, se inscreve no canal, porque isso ajuda pra cacete o canal continuar crescendo e eu conto com você. Eu encontrei com alguns amigos e tal, e a gente resolveu que ia fazer um blog sobre os times do Rio. Aí tinha um vascaíno, um flamenguista, um tricolor e eu botafoguense. Mas enquanto a gente tava montando o blog, a gente combinou o seguinte: vamos escrevendo nas nossas redes sociais, sei lá, tipo, crônicas do jogo, tá? Análises, porque aí quando a gente tiver o blog, a gente converte. Uhum. Beleza. Só que no mês de 2017, eu era muito inquieto com esse lance de emprego. Tava no emprego, tava como coordenador de uma escola de idiomas que ficava, sei lá, 25 minutos da minha casa. Eu tava num grupo de Facebook, que era muito comum na época pra você ver grupo de professores, tal, não sei o Sim. quê, e surge uma vaga numa escola de inglês em Angola. Cara, tô falando muito, qualquer coisa você me... Tô amando, velho. Você vai... Você vai continuar falando, velho. É isso, velho. Tô aqui pra te ouvir. Legal pra caralho. Curso de... Uma vaga de professor em Angola. É, de inglês. Aí eu fiquei assim, aí, tipo, a administradora da comunidade falou assim, ó, realmente, tipo, existe, Não é fachado, cara. tal, assim, aí eu, vou mandar. Foda-se. Tô aqui mesmo. Mandei. Aí eles mandaram e-mail, Marcos, não sei o quê, quer fazer uma entrevista? Eu falei, vou fazer uma entrevista, o que tem, né? Fiz entrevista, eles gostaram. Aí, beleza, aí dá reunião com, sei lá, com a diretora, não sei do que, beleza, diretora. Gostaram. Marcos, a gente pode te mandar uma proposta? Eu falei, pode. Aí eu vi a proposta, eu falei assim, por que não? Eu tinha um sonho, assim, de... Eu não fui fazer intercâmbio, até um dos meus irmãos mais velhos falou uma vez que não, eu não fui fazer intercâmbio. E assim, não tinha também essa grana toda, assim, eu pegava fazer intercâmbio, Sim. enfim. O meu intercâmbio foi muito a plataforma de petróleo, porque eu dava aula de inglês para brasileiros na plataforma de petróleo e de português para estrangeiros. Ah, que legal, mano. Então, assim, foi uma parada, assim, de outro mundo pra mim. Mas essa era uma oportunidade também de eu não ter uma independência, mas assim, tipo, eu ia ter que morar sozinho, eu ia estar em outro país. Mano. Angola fala português, mas assim, se eu te falar que no tempo que eu passei lá, eu falei mais inglês do que português, Ah, é? eu morava num lugar... Enfim, eu aceitei a proposta, né? Aham. Mas foi uma coisa assim... Isso foi quando? 2017. 2017? Começo de 2017? Meio, foi ali, eu aceitei acho que em maio, junho. Você se mudou de junho de 2017. Eu chego lá dia 1º de agosto. Eu viajo daqui dia 31, chego lá dia 1º de E agosto. quanto tempo você ficou lá? Cara, eu fiquei pouco tempo, fiquei uns 3 meses, 4 meses. Foi pouco tempo. Era um período de, tipo... Porque tem visto, essas coisas e tal. sim. Visto de trabalho, E caralho. Angola agora tá um pouco mais tranquilo, mas era muito burocrático, muito burocrático. E como que foi essa experiência lá? Cara, eu acho que eu só tô aqui hoje porque eu fui pra lá. É. Porque desencadeou várias coisas, assim. Primeiro, é um país, assim, fantástico. É um país que... Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem uma parte bonita, tem uma parte feia, depois outra parte bonita, depois uma parte feia. Angola, você anda 50 metros, você tem um prédio de bilhões e você tem um outro prédio todo crivado de bala ainda da época da Guerra Civil. Cheio de mendigo dentro. Caralho, mano. Assim, você tem... Os contrastes É ali. o tempo inteiro. O tempo inteiro. E, cara, um povo que me recebeu muito bem. Assim, Angola, pra mim, assim, é uma segunda casa, um segundo país, assim. Eu criei um laço, assim, muito, muito forte, muito forte. E foi uma experiência, assim, eu morava numa casa, que embaixo era uma das unidades desse curso que eu dava aula, e em cima tinha um apartamento que era de um colega meu de trabalho, que era um sul-africano, Chris. Na época, acho que ele tinha 60 e alguma coisa, mas era um cara mais jovem que eu conheci na minha vida. Que legal. Era um cara, assim, maneiríssimo e tal. E tinha a minha parte, assim, a gente tinha uma área em comum e a cozinha, né? Ele até zoava, ele falou assim, como é que eu sei que você é brasileiro? Pelo cheiro de alho, porque a gente cozinha tudo com alho, né? Tudo tem alho. Arroz, alho, feijão, alho, tudo alho. Sorvete? Alho, tudo alho. E, cara, e assim, e aí aos domingos a gente saía pela cidade
E a gente caminhava pela cidade e eu gostava muito de café, a gente tomava cada domingo ia numa cafeteria diferente, provava cafés de todos os lugares do mundo, tem muita cafeteria em Luanda. E a gente ficava conversando e às vezes eu era o tradutor dele para as outras pessoas e a gente batia muito papo, conversava sobre a vida, conversava. Nossa, que incrível, E velho. às vezes a gente ia pro trabalho junto, tinha um carro que ficava à disposição da gente, ele dirigia. E aí a gente ia escutando alguma coisa, escutando música, escutando Beatles, por exemplo, e ele fala assim: "Cara, a primeira vez que eu escutei esse álbum", porque quando o álbum lançou, ele já estava vivo. Sim. Primeira vez que eu escutei esse álbum, uma vez ele contou uma história, eu estava numa fazenda, e aí botaram um álbum, e eu estava fumando um baseado. E aí de primeiro eu não entendi muito não, mas depois eu ouvi de novo, e foi muito bom, acho que era o White Album, alguma coisa assim. Ele tá vivo? Tá vivo? Hoje em dia tá na Que bom. Alemanha. Vocês se falam ainda? Cara, no meu aniversário ele me liga, que me lindo, liga, mano. me liga. Que lindo, A velho. gente se fala. Caralho, tô arrepiado, mano. Cara, assim, ele é um cara espetacular, assim. Porra, um amigo que você... Amigo improvável, mano. Cara, e eu aprendi muita coisa com ele, assim, sobre a vida. E foi também uma prática muito... Foi o meu intercâmbio também, Porra, lógico. né? E era muito legal. E ensinei ele a cantar uma música do Botafogo. Claro. Até hoje, quando ele me Legado, liga... legado. Quando ele me liga, ele vai... Vamos, 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 Botafogo. Com o sotaque dele, né? Aham. Mas... Ah, ele lembra, mano. Cara, ele lembra. Não, Porra, assim, que lindo, velho. e ele me deu uma lindíssima camisa da África do Sul também, enfim. É um cara, assim, sensacional. Caralho, E velho. teve um período que ele sai de férias, ele vai pra África do Sul um tempo, e eu fico sozinho. E ali, meu amigo, eu tinha que resolver minhas paradas, não tinha ele. Assim, foi um período um pouco mais difícil, porque eu tava longe da minha família, né? Longe, hoje da minha esposa, longe da minha namorada, longe dos meus amigos. Óbvio, tinha contato, WhatsApp e tal, mas, cara, era eu, É, o dia a por eu dia, mesmo, e 4 horas de fuso horário. Então eu mandava uma mensagem 8 horas da manhã lá, falava assim, caramba, ninguém tá respondendo. Ah, É 4 da manhã aqui. 4 da manhã. Mas assim, tempo de muito trabalho. E lá, aí, chegando finalmente, e lá eu começo a escrever para um site de crônicas, assim, pra torcedor. Era o Nine It Goals. Era só pra torcedor. Era de torcedor pra torcedor. E eu começo a escrever. Eu fiz um texto, gostaram. Ah, manda outro, fiz outro. Aí, pô, tu quer ficar com a gente, assim? Eu falei, tudo no amor, né, de graça e tal. Falei, bora. E eu comecei a escrever. E aí eu escrevi uns textos, eu acho que você vai gostar disso. Na verdade, sim, meu primeiro texto, assim, como colunista lá do site, foi sobre o CT do Botafogo. Eu tinha uma pegada, assim, por mais ser de torcedor pra torcedor, eu tinha uma pegada um pouquinho mais jornalística na parada. Aí, o meu segundo texto foi, eu entrevistei um pré-candidato à presidência das eleições do Botafogo. Caralho. Entrei em contato com ele no Facebook, irmão, tal, não sei o quê. E fiz. No final do ano até entrevistei o que seria o presidente do Botafogo com a eleição, o Nelson Mufarrege. E eu fazia no pós-jogo os textos eu pegava uma música Ah. e o título do texto era o título da música. Uhum. E aí algumas frases eram os subtítulos pra eu explicando o jogo. Puta que pariu. Agora faz da música? É. Porra. Então, Caralho, velho. então sei lá, Difícil, mano. em 2017 o Botafogo tava na Libertadores, tava fazendo o Campeonato Brasileiro. Já é ali aventura, né? Já é aventura. Foi um ano legal, Foi, pô. apesar do final. Mas assim, e aí o Edson Mauro da Rádio Globo aqui, Edson Mauro, a vinheta dele, adoro rádio também. Ele falava que o Botafogo era o time da Força do Querer, que tinha novela que passava na época, a Força do Querer, eu sou meio noveleiro também. Era, né, agora eu não tô tendo muito tempo. E aí eu peguei a música tema da novela, e eu pegava as frases, tipo, a Força do Querer. Aí eu pegava, que na verdade a música é Quereres, né, do Caetano Veloso. Uhum. Eu pegava as frases, subtítulo. Viu o interlúdio do texto, assim. E eu vinha com o texto usando Contextualizando aqui. contextualizando aquilo com o jogo. E eu fazia Pô, isso. sofisticado, mano. Coisa assim, direto, e deixava o link da música no final e tal, não sei o quê. Sinestésico a parada. E que eu juntava, né, música e... Sim. E aí foi, o tal do blog não saiu. Eu ainda em Angola comecei a escrever. Escrever. E aí foi o meu reencontro com o jornalismo. Com o meu sonho do jornalismo. E E ali conexão com o futebol africano foi daí também? aí que tá. Eu ia morar em Angola, óbvio que eu ia pesquisar o futebol, os Tudo de times lá, e tal, sim. não sei o quê.
E tinha um estádio muito perto da minha casa, estádio dos Coqueiros, lindo, 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 lindo. É um estádio olímpico, assim, né, mais acanhadinho, pequenininho, e tem os coqueiros, assim, em volta, por isso que é o nome do estádio dos Coqueiros. E eu passei a acompanhar os times de lá, vi os jogos na televisão, fui também no 11 de novembro, que é o principal estádio, 11 de novembro por conta da data de independência de Angola e tal. Fui ver um superclássico de Angola, Petro de Luanda e 1º de agosto. Fui ver alguns jogos lá no estádio dos Coqueiros e tal. Tinha jogos que eram de graça, que eles sabiam que ninguém queria ir. Eu vi um Desportivo da Huila e Atlético Esporte e Aviação. Atlético Esporte e Aviação, que inclusive é tradicional, mas que caiu pra 2ª divisão naquele ano. Mas... Memória do caralho, mano. É assombrosa a sua memória, Não, velho. mas é sério. Porra, mano. Caralho, velho. 2017 estão falando, 2017. E aí, eu falei assim, cara, isso é muito legal. mano. E é uma coisa absolutamente marginalizada, né? E aí eu comecei a fazer tweets e fios, né, threads no Twitter sobre o campeonato angolano. Mas 0 like, 0 view, 0 retweet. Eu fazia porque o jornalismo, pra mim, ele tem uma coisa, Bop, que é, assim, tem várias definições pra jornalismo. E eu não quero aqui, enfim, contrariar nenhuma vaca sagrada da academia, do jornalismo, da tradição de jornalismo. Mas o jornalismo, pra mim, tem muito a ver com você contar uma história que ninguém conta, ou você pode até contar a história que alguém tá contando ou que todo mundo tá contando, mas de um jeito que só você conta, com a sua identidade, assim, de uma Sua maneira linguagem, o seu jeito. de uma maneira que ninguém conta. E o futebol angolano foi isso. Eu já escrevia do Botafogo, legal, tal, do meu jeito, Uhum. Com a música, o caralho. mas falei, eu vou contar essa história que ninguém tá contando. E vou ficar contando. E aí eu fazia o fio, resumão do Girabola. E aí fazia, tal, não sei o que, hoje o Petro de Luanda enfrentou não sei o que, papapá, a situação do campeonato tá assim, tantos pontos, não sei o que, papapá, na próxima rodada se enfrenta. Aí tinha os nomes engraçados, aí pega, faz um trocadilho, põe um gif engraçado, não sei o que. E eu fazia esses fios, fiquei fazendo. E aí, tipo, eu voltei pro Brasil, tal, 2018, fui setorista de um site da Vavel, eu acho que existe até hoje, Vavel Brasil, Sim. do Botafogo e tal. Mas eu acho que, assim, o futebol africano, ele se solidifica de vez em 2019, que vai ter a CAN no Egito, Uhum. e aí 2 caras lá na Universidade Federal de Santa Maria, Luiz Fernando Filho e Rubens Guilherme Santos, resolvem criar uma página pra falar de futebol africano. Luiz Fernando Filho grande, Luiz Fernando. Cara, traga ele Quero aqui. trazer, que é isso. Traga. Você sugeriu ele. Cara, ele... Puta cara. Assim, Puta cara. eu vou citá-lo algumas vezes, né, provavelmente Por nesse favor, papo. por favor. E assim, Vocês dois são foda pra caralho. Pô, não, assim, assim, eu sou fã dele. E eu não tô falando porque ele é meu amigo, assim, mas eu trabalho com um cara que eu sou fã. Isso é Irado. muito louco. Isso é muito Outro louco. gente finíssima. Não, Quando ele tava lá, foi um puta gente cara, fina pra não, caralho. ele assim, quem não gosta dele tem problema. Ponto. Vamos ser sinceros. E aí, tipo, o Rubens estava indo pra Moçambique pra um intercâmbio e ele ia estar por lá, pegando esse clima da Copa Africana e tal. A Copa Africana foi no Egito, mas enfim. E aí, cara, eles tropeçaram em alguma thread minha sobre futebol angolano. Eu, na época, escrevia pra um portal angolano também. Escrevi sobre hóquei de patins. Escrevi sobre handball, escrevi sobre futsal, sobre basquete. Às vezes, cara, eles mandavam uma sonora de rádio pra mim, às vezes com sotaque, com tudo, e eu tinha que escrever uma matéria. Aquilo ali. Velho. Eu escrevia porque eu tava realizado ali, sabe? Mano, mas você consegue dimensionar o valor disso, cara? O valor, mano. Aham. O quanto isso é... Cara, que trajetória rica, mano. Que... Não, é verdade, velho. Tipo assim, porque hoje... É mole, né? Cadê TV? Europa League, fez Euro, não sei o quê. Mas, meu irmão, essa coisa do cultivo, velho. Do Aham. plantio, mano. Pra Aham. depois colher. É a coisa mais emocionante do mundo, mano. Não, Você lembrar desse muito jogo do Atlético, Aviação Isso. e Rock Deportivo da Uia. Pô, velho, foi porque você fez essa matéria de hockey de grama que você hoje comenta jogo. Mas é exatamente isso. Isso é a coisa mais linda do mundo, mano. Isso é muito Isso é louco. lindo, velho. Isso é muito louco. Você dimensiona isso, mano? Então, assim, eu vou falando e às vezes eu vou entendendo, mas assim, É muito valoroso, velho. e
E muitas pessoas vêm assim e falam assim: ah, caramba, do nada, né? Tu tá na Casa TV. Cara, não foi do nada. nada do caralho. Não foi do nada. Porra, velho. Se você não fala, eu falo. Do nada do caralho, mano. Porra, pelo amor de Deus, mano. Foi assim, foi. E aí, tipo, eles me chamam pra um podcast, o Guia da Khan. Isso tava no SoundCloud, isso nem existe mais. Aí me chamam pra um outro. Aí me chamam pra um outro. Aí eles falam assim: pô, tu não quer entrar não, fazer parte? E tava eu de um lado assim, doido pra eles me chamarem, e eles do outro tomaram aquele aceite. E a gente. Pariu. E aí a gente, sei lá, eu entro ainda em 2019 e estou até hoje no ponta de lança, sou ponta de lança até hoje. E aí o ponta de lança vai crescendo. A gente, óbvio, faz uma cobertura de futebol africano. E não foi, isso não é algo que eu determinei. Porque, enfim, eu chego depois, mas contar uma história no jeito que ninguém conta. Do jeito que o ponta de lança fala sobre futebol africano ou sobre África, cara, ninguém fala. É assim, eu falo isso sem medo de ser arrogante ou nem nada, porque assim, a gente trabalhou muito pra isso, pra construir isso. Então, assim, e a gente fala sobre futebol, e aí vem a pandemia. Cara, eu juro que eu vou chegar num ponto onde a gente para. Hoje eu chego na Casa TV. Aí, tipo, vem a pandemia. E aí a gente faz um episódio, fala assim, pô, galera, vamos fazer um episódio sobre a Covid-19 lá, como isso tá afetando o esporte e tal, não sei o quê. Beleza, fizemos um episódio. Aí, galera, acabou não, né? Era 15 dias. Vamos fazer um outro? Vamos fazer. Galera, sabe, eu acho que a gente devia fazer um boletim sobre a Covid-19, porque tá surgindo muita notícia aqui, inclusive muita notícia falsa. E como é que tá a Covid no continente africano? Ninguém informa sobre isso. Aí eles viraram, Luiz e Rubens, e falaram assim, beleza, faz aí, apresenta aí. Eu falei, mas eu não sou apresentador de podcast. Não, pô, faz aí, pô, faz. Não, vai lá, faz. Aí eu falei, tá. Aí eu montei roteiro e tal, não sei o quê. E fiz. Eu falei, não sei editar. Não, eu edito. O Rubens começou editando, depois o Luiz passou a editar. O Luiz também edita podcast como ninguém. Maior e melhor editor de podcast do Brasil. Quando eu abro o África em Pauta, que é o nosso podcast de hoje, eu falo que é o Luiz Fernando Mãos de Tesoura Filho, porque o que ele corta na edição é uma maluquice. E aí foi. Quando viu, virou 20 episódios. E um desses episódios, que eu gravei no banheiro da minha casa, porque tava muito barulho fora, fechei todos os registros e tal, caiu nos ouvidos do pessoal do Xadrez Verbal. Tá ligado? Sim, Matias Pinto e o Felipe. Os caras gostaram, recomendaram, mais gente chegou. E eu já escutava Xadrez Verbal, assim, uma referência pra mim em termos de podcast, em termos de geopolítica. E aí são 20 episódios do boletim. E quando a gente chega lá pro final, eu falo assim, galera, no 20º, eu falo assim, ó, galera, acho que a gente tá precisando, não dá pra falar só da Covid, a gente vai ter que falar de política, de economia, tal, não sei o quê. E aí surge o que hoje é o nosso podcast, o África em Pauta, que é, falo sem medo de errar, o maior conteúdo jornalístico, exclusivo sobre a África em língua portuguesa. São episódios quinzenais aí de 3, às vezes 4 horas, passando por todas as regiões do continente africano, falando sobre política, economia, esporte, cultura, história do continente africano, a gente fala sobre tudo isso. E a gente vira uma referência em África, e no fim de 2023, a Cazé TV compra as eliminatórias africanas para a Copa do Mundo. E aí eles procuram a galera. Quem é a galera que fala sobre a África? quem tem essa propriedade absoluta, né, cara? Porque eu acho que isso é você falou do jornalismo contar de um jeito que não contou, acho que você falou isso, vocês fazem de um jeito que ninguém mais faz, mas a gente não pode... Cara, o continente africano, não só o futebol africano, Sim. a África, ela é vista de um jeito absolutamente estereotipado, um preconceito, marginalizado, ninguém se importa, ninguém se interessa, é uma coisa quase... aquela culpa cristã, tipo assim, sei que tem uma miséria ali, mas eu não quero ver pra conseguir dormir à noite e tal. Então, assim, quando a Cazé procura... Porque precisava de alguém que não tivesse essa visão distante. Sim. Que soubesse exatamente ali, tivesse uma preocupação genuína com aquilo, cara. Sim. Então, eu acho que isso é do caralho, né? Porque Não, a Cazé foi uma das pessoas que... E a gente vê isso, sabe? Assim, tem um mundial de tênis de mesa, a Cazé TV vai buscar alguém. Esqui alpino. Achar alguém de esqui alpino. Isso é foda, É uma cara. loucura isso.